Em uma sala de luxo no topo de uma multinacional, um garoto pobre é humilhado diante de magnatas entediados. Mas o que ninguém esperava era que aquela criança guardava um segredo capaz de virar o jogo. O que ele faz a seguir desmonta o poder, revela verdades ocultas e inicia uma revolução silenciosa. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol de inverno entrava pelas janelas do 42º andar do edifício Eldorado Tower, no coração da Avenida Faria Lima, em São Paulo. A luz dourada da tarde refletia no mármore italiano que revestia o piso, criando um jogo de sombras sobre os móveis de design europeu espalhados pela sala de reuniões. Aquele era um dos andares mais exclusivos da torre, reservado apenas para os executivos de mais alto escalão da Cavalcante Holdings, um império empresarial que dominava setores que iam da construção civil ao mercado financeiro. Naquela tarde de junho, 6 homens ocupavam as poltronas de couro legítimo ao redor da mesa de vidro temperado. Eram os sócios majoritários, os donos das decisões que movimentavam bilhões de reais todos os meses. Entre charutos importados e taças de uísque escocês de 50 anos, conversavam sobre aquisições, fusões e números que para a maioria das pessoas não passariam de ficção. O ar-condicionado mantinha a temperatura agradável, enquanto lá embaixo, nas ruas, a cidade fervilhava sob o calor de quase 30 graus. Roberto Cavalcante, o patriarca do grupo e fundador da holding, tinha 63 anos. E uma presença que ocupava qualquer ambiente. Alto, cabelos grisalhos penteados para trás, terno cinza italiano impecável e uma postura que combinava elegância com arrogância. Seus olhos pequenos e penetrantes pareciam calcular cada palavra, cada gesto, como se toda interação fosse uma transação comercial. Ele havia construído seu império do zero, como gostava de repetir, embora todos soubessem que a herança do Sogal tinha dado o pontapé inicial décadas atrás. Mas isso era um detalhe que Roberto preferia omitir de sua narrativa de self-made man. Sentado à sua direita estava Maurício Leite, um empresário do setor imobiliário que fazia questão de ostentar o relógio de ouro maciço no pulso esquerdo a cada movimento. À esquerda, Geraldo Fonseca, investidor do mercado financeiro, conhecido por sua frieza nas negociações e por colecionar empresas falidas que comprava por centavos e vendia por fortunas. Os outros 3 completavam o grupo de poder, homens na faixa dos 50 aos 60 anos, todos vestindo ternos que custavam mais que um carro popular, todos acostumados a ter o mundo curvado aos seus pés. A reunião seguia seu curso previsível, entre relatórios de lucro e projeções para o próximo trimestre, quando a porta lateral da sala se abriu discretamente. Era Mariana Santos, uma das funcionárias da equipe de limpeza do edifício. Ela tinha 38 anos, mas aparentava mais. O cansaço estava marcado em suas feições delicadas, nos olhos castanhos que já não brilhavam como antes, nas mãos calejadas pelo trabalho duro. Vestia o uniforme azul marinho da empresa de serviços terceirizados, com o nome bordado no bolso esquerdo. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque simples e ela carregava consigo um carrinho de limpeza discreto. Ao seu lado, de mãos dadas com ela, estava Lucas. O menino tinha 9 anos, era magro, com a pele morena queimada pelo sol, cabelos pretos desalinhados e olhos grandes e atentos que pareciam absorver cada detalhe ao seu redor. Vestia uma camiseta desbotada do Corinthians, bermuda puída e tênis velhos com o solado já se soltando em uma das pontas. Estava sem meias. Suas mãos pequenas seguravam firme a mão da mãe, mas seus olhos percorriam a sala com uma curiosidade silenciosa. Mariana havia sido obrigada a levar o filho ao trabalho naquele dia. A escola estava em recesso por uma reforma emergencial no telhado, e ela não tinha com quem deixar Lucas. A vizinha que costumava cuidar dele tinha viajado, e o salário de Mariana não permitia pagar uma babá, muito menos faltar ao trabalho. Ela tentou ser o mais discreta possível, entrando pela porta de serviço, evitando os corredores principais,
mas precisava limpar aquela sala e não havia como adiar. Quando a porta se abriu, as conversas cessaram imediatamente. 6 pares de olhos se voltaram para a mulher e o menino. O silêncio que se instalou na sala tinha um peso quase físico. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sabia que não deveria estar ali naquele momento, muito menos com uma criança, mas não teve escolha. "Perdão, Sr. Cavalcante", disse ela com a voz trêmula, fazendo uma leve reverência com a cabeça. "Eu vim só limpar as bandejas do café e já vou sair. Não vou atrapalhar." Roberto Cavalcante recostou-se na poltrona, cruzando os braços sobre o peito. Um sorriso de canto de boca surgiu em seu rosto, mas não era um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que precede uma humilhação. Ele olhou para os companheiros, ao redor da mesa, como quem procura cumplicidade, e todos entenderam o recado. Aquele seria um momento de entretenimento. "Atrapalhar?", disse Roberto com uma voz pausada, quase teatral. "Pelo contrário, Mariana. Você e seu acompanhante aqui nos trouxeram uma distração muito bem-vinda. Afinal, estávamos falando de números e mais números. Um pouco de realidade faz bem, não é mesmo?" Os outros homens riram baixo, um riso contido mas carregado de sarcasmo. Mariana sentiu as bochechas queimarem. Lucas apertou ainda mais a mão da mãe, mas continuou em silêncio, observando. Venha mais para perto", disse Roberto, fazendo um gesto com a mão como quem convida alguém para um palco. "Não precisa ter vergonha. Estamos todos aqui relaxados entre amigos." "Como é o nome do garoto?" Mariana hesitou. Cada fibra de seu corpo gritava para que pegasse Lucas e saísse dali correndo, mas ela sabia que não podia. Não podia perder aquele emprego. Era tudo o que tinha. Então engoliu o orgulho e respondeu com a voz mais firme que conseguiu. "Lucas, senhor. Meu filho se chama Lucas." "Lucas", repetiu Roberto, saboreando o nome como quem experimenta um vinho. Um bom nome, forte. "E me diga, Lucas, você sabe onde sua mãe trabalha?" Lucas olhou para a mãe, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, autorizando-o a responder. O menino então ergueu o queixo e falou com uma clareza que surpreendeu a todos. "Sim, senhor. Ela trabalha aqui neste prédio. Faz limpeza." Os empresários trocaram olhares. Maurício Leite soltou uma risada curta. "Que menino educado", comentou. "Raro nos dias de hoje, não é mesmo?" Roberto levantou-se da cadeira e caminhou lentamente até o centro da sala. Seus sapatos italianos de couro repicavam no piso de mármore com um som seco e ritmado. Ele parou em frente a uma estrutura imponente que ocupava um canto da sala. Era uma caixa forte suíça de última geração, um colosso de titânio e tecnologia militar. Tinha quase 2 metros de altura, superfície espelhada e polida, com um painel digital sofisticado na porta. Aquela caixa forte não era apenas um cofre, era um símbolo de status, de poder, de invulnerabilidade. Roberto bateu levemente com os nós dos dedos na superfície metálica, produzindo um som oco e profundo. "Sabe o que é isso, Lucas?" perguntou ele, virando-se para o menino. Lucas deu alguns passos à frente, soltando a mão da mãe pela primeira vez. Seus olhos percorreram a estrutura do cofre com uma atenção que ia além da curiosidade infantil. Parecia estar analisando cada detalhe, cada linha, cada número. "É um cofre, senhor." "Muito bem", exclamou Roberto com falso entusiasmo, batendo palmas 2 vezes. "Mas não é um cofre qualquer, meu jovem. Este é um modelo fabricado na Suíça com tecnologia de ponta. Tem códigos rotativos, autenticação biométrica, sistema de alarme conectado diretamente com a segurança do prédio e da polícia. Dentro dele, há documentos que valem mais do que você poderia imaginar. Contratos, certificados, dinheiro. Muito dinheiro." Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor para ter certeza de que todos estavam prestando atenção ao show que estava prestes a começar. "E sabe quanto vale tudo que está aqui dentro, Lucas?" perguntou Roberto, inclinando-se levemente para frente, como quem está prestes a revelar um grande segredo. Lucas balançou a cabeça negativamente. 100 milhões de reais, disse Roberto, abrindo os braços em um gesto teatral. "Pode parecer loucura para você, mas é a verdade. 100 milhões.
É mais dinheiro do que sua mãe ganharia trabalhando aqui por, deixa eu ver, uns 500 anos? Talvez 600? As risadas explodiram na sala. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Ela quis gritar, quis puxar Lucas e sair correndo, mas estava paralisada pela humilhação e pelo medo. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela as segurou com todas as forças. Roberto continuou, agora completamente entregue ao papel de showman cruel. Então, aqui está minha proposta, Lucas. Uma proposta séria, de um empresário de verdade. Se você conseguir abrir este cofre, todo esse dinheiro é seu. 100 milhões. Você e sua mãe nunca mais vão precisar se preocupar com nada na vida. Podem comprar uma casa, um carro, viajar pelo mundo. O que acha? O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que o anterior. Todos na sala sabiam que aquilo não era uma proposta real. Era uma provocação refinada, uma forma de esfregar na cara da criança e da mãe a distância intransponível que separava seus mundos. Era uma crueldade disfarçada de generosidade. Geraldo Fonseca pigarreou e comentou em voz alta para que todos ouvissem. Claro que o menino pode tentar. Afinal, vai ser divertido ver uma criança de favela tentando decifrar tecnologia suíça, não é? Talvez ele ache que é o Netflix e tente colocar uma senha tipo 1, 2, 3, 4. As gargalhadas foram altas e desrespeitosas, Maurício completou. Ou talvez ele pense que é só dar um chute que abre como fazem nos filmes. Mais risadas. Mariana não aguentou mais. Ela deu um passo à frente, com os olhos agora úmidos e a voz embargada. Senhor Cavalcante, por favor, nós vamos embora. Desculpe qualquer incômodo. Lucas, vem aqui, filho. Ela estendeu a mão, mas antes que pudesse pegar o filho, Roberto ergueu a mão em um gesto autoritário. Não, Mariana. Calma. Ainda não terminamos aqui. Eu fiz uma proposta séria ao garoto. Seria indelicado da minha parte retirar a oferta agora, não acha? Ele tem o direito de tentar. Roberto caminhou até Mariana e parou bem na frente dela, invadindo seu espaço pessoal de uma forma intimidadora. Aliás, já que estamos falando de dinheiro, me diga uma coisa, Mariana. Quanto você ganha por mês trabalhando aqui? Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela sabia aonde aquilo ia dar. Conhecia bem aquele tipo de homem, aquele tipo de jogo. Mas não tinha escolha. R$ 1.200, senhor, respondeu ela com a voz quase inaudível. Como? Perguntou Roberto colocando a mão atrás da orelha em um gesto exagerado. Não ouvi. Pode repetir. Mais alto para todos ouvirem. R$ 1.200, repetiu Mariana, agora um pouco mais alto, mas com a voz quebrada. 1.200? Exclamou Roberto, virando-se para os outros executivos. Vocês ouviram? R$ 1.200. E ela tem que criar um filho com isso. Pagar aluguel, comida, escola, roupa. É quase impossível, não é mesmo, Mariana? Ela não respondeu. As lágrimas agora escorriam livremente pelo seu rosto. Ela não tentava mais escondê-las. Roberto voltou sua atenção para Lucas, que continuava parado no mesmo lugar, observando tudo com uma expressão indecifrada. O menino não chorava. Não demonstrava medo. Apenas observava, como se estivesse processando cada palavra, cada gesto, cada segundo daquela cena. Então, Lucas, o que me diz? Vai tentar? Ou vai desistir antes de começar? Lucas desviou o olhar do empresário e voltou seus olhos para a caixa forte. Caminhou mais alguns passos em direção a ela, ficando a poucos centímetros da estrutura imponente. Seus dedos pequenos tocaram levemente a superfície fria do metal. Ele ficou assim por alguns segundos, em silêncio, como se estivesse conversando mentalmente com o objeto. Então, sem tirar os olhos do cofre, Lucas fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Por que o senhor está oferecendo 100 milhões de reais por algo que o senhor acha que é impossível de ser feito? A sala ficou em silêncio absoluto. A pergunta, simples e direta, tinha uma lógica devastadora. Roberto piscou algumas vezes, desarmado. Maurício e Geraldo trocaram olhares incrédulos. Ninguém esperava aquela resposta. Roberto tentou recuperar o controle da situação, forçando uma risada que soou falsa. Ora, porque eu sou generoso, é claro. E porque acredito em dar oportunidades,
mesmo sabendo que são impossíveis. Lucas finalmente virou-se para encará-lo. Seus olhos grandes e escuros pareciam muito mais velhos do que os 9 anos que ele tinha. Então não é uma oportunidade de verdade, disse o menino com uma calma impressionante. É só uma forma de fazer a gente se sentir pequeno, de mostrar que vocês têm e a gente não tem, de rir da nossa situação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana arregalou os olhos assustada com a coragem do filho. Ela quis puxá-lo, quis sair correndo dali, mas suas pernas não obedeciam. Roberto ficou vermelho, não de vergonha, mas de raiva. Ninguém falava com ele daquela forma, muito menos uma criança pobre e descalça. Que ousadia, menino, disse Roberto com a voz baixa e perigosa. Você acha que pode falar assim comigo? Sabe com quem está falando? Lucas não desviou o olhar. Ele continuou encarando o empresário com uma firmeza que impressionava. Sei, sim. Estou falando com alguém que tem tanto medo de perder o que tem que precisa humilhar quem não tem nada. Porque se eu realmente conseguisse abrir esse cofre, o Senhor teria que cumprir a promessa. E isso seria uma vergonha para o Senhor, não seria? Roberto deu um passo à frente, mas antes que pudesse responder, Lucas continuou falando. E quando ele começou a falar, todos perceberam que aquilo não era mais uma criança assustada. Era alguém que carregava uma história, uma dor, uma sabedoria que não deveria existir em alguém tão jovem. Meu pai trabalhava com cofres, disse Lucas, e sua voz agora tinha um peso diferente. Ele era engenheiro de segurança. Trabalhava para uma empresa que instalava sistemas como esse em bancos, empresas, casas de gente rica. Ele me ensinou muita coisa. Me explicava como funcionavam os algoritmos, os códigos, as falhas. Dizia que por trás de toda a tecnologia perfeita sempre existem erros humanos. Mariana levou a mão à boca, segurando um soluço. Ela não esperava que Lucas falasse sobre o pai. Não ali, não naquele momento. Roberto pareceu momentaneamente desestabilizado, mas tentou manter a compostura. E onde está seu pai agora? Perguntou ele, com um tom que tentava ser duro, mas que saiu hesitante. Lucas baixou o olhar por um breve segundo antes de responder. Ele não está mais aqui. Aconteceu um acidente no trabalho. Uma dessas empresas que só se importam com lucro e não com segurança. Ele tentou avisar sobre um risco, mas ninguém quis ouvir. Disseram que ele estava sendo dramático. 3 dias depois o sistema falhou. O silêncio agora era de outro tipo. Era um silêncio desconfortável, pesado, carregado de uma verdade que ninguém queria enfrentar. Maurício mexeu-se inquieto na cadeira. Geraldo desviou o olhar para a janela. Mas antes disso, continuou Lucas, ele me ensinou tudo o que sabia. Disse que conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Que eu devia aprender, sempre. Estudar, perguntar, entender como as coisas funcionam. E eu aprendi. Lucas voltou sua atenção para a caixa forte, caminhando ao redor dela com passos lentos e calculados. Seus olhos percorriam cada centímetro da estrutura, como se estivesse lendo um livro invisível. Este modelo é um Helvetia Titanium Pro, disse ele de repente, fazendo todos na sala se inclinarem para a frente. Fabricado em Zurique, certificação militar nível 6, sistema de criptografia rotativo baseado em algoritmo SH512. É realmente um dos melhores cofres do mundo. Roberto piscou incrédulo. Como aquele menino sabia aquilo? Mas, continuou Lucas, meu pai sempre dizia que o maior problema dos cofres caros não é a tecnologia, é o usuário. As pessoas que compram cofres assim são ricas, poderosas, acostumadas a serem servidas. Elas não querem se preocupar com senhas complicadas, com códigos que mudam, com processos difíceis. Então, na maioria das vezes elas nem trocam o código mestre de fábrica. Roberto sentiu o sangue gelar. Ele olhou rapidamente para Maurício, que estava visivelmente pálido. A sala inteira parecia ter perdido o ar. Lucas apontou para uma pequena placa metálica na lateral do cofre, quase imperceptível entre os relevos do design. Todo cofre tem um número de série, explicou ele. E nos modelos Helvetia, o código padrão de fábrica é gerado a partir desse número. É uma fórmula matemática simples,
Você pega os 4 primeiros dígitos, multiplica pelo ano de fabricação, subtrai pelo dígito verificador e tem o código mestre. Ele se aproximou do painel digital e começou a recitar números em voz alta, devagar, com uma precisão cirúrgica. Este cofre tem o número de série HS 4782-2019B. Então o cálculo seria 4.780 e 2 vezes 2019, menos 11. O resultado é... Ele fez uma pausa como se estivesse calculando mentalmente e então olhou diretamente para Roberto. 9.655.347. Esse é o código padrão deste cofre. E a menos que o senhor tenha trocado, que eu duvido, esse ainda é o código que abre esta porta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto estava branco como papel. Suas mãos tremiam levemente. Ele olhou para a caixa forte, depois para Lucas, depois novamente para o cofre. Todos na sala prenderam a respiração. Então, Lucas fez algo que ninguém esperava. Ele se afastou do cofre, voltou para perto da mãe e segurou sua mão novamente. Eu poderia digitar esse código agora e provar que estou certo, disse ele com uma calma impressionante. Mas eu não vou fazer isso. Roberto piscou confuso. Por quê? Porque eu não quero os 100 milhões. A frase caiu na sala como uma bomba. Todos os empresários se entreolharam sem entender. Mariana olhou para o filho com os olhos arregalados e ainda cheios de lágrimas, sem compreender o que estava acontecendo. Lucas respirou fundo e continuou, com uma voz que parecia muito mais madura do que deveria. Eu não quero o seu dinheiro, senhor Cavalcante, porque esse dinheiro vem de um lugar ruim. Vem de humilhação, de desprezo, de achar que quem tem menos não merece respeito. Se eu aceitar esse dinheiro, estarei concordando com esse jogo. E eu não concordo. Ele apertou a mão da mãe com força, como se estivesse tirando coragem dela ou oferecendo coragem a ela, não dava para saber. Mas eu vou fazer 3 pedidos, e se o senhor realmente é um homem de palavra, um empresário sério, como o senhor disse, vai cumprir esses pedidos. Roberto estava atordoado demais para responder. Apenas acenou com a cabeça como um autômato. Primeiro, continuou Lucas, minha mãe não vai mais trabalhar na limpeza. Ela tem formação em administração, mas nunca conseguiu uma oportunidade porque sempre dizem que ela não tem experiência. O senhor vai dar essa experiência a ela. Um cargo de verdade, com salário justo. Maurício soltou uma exclamação abafada, mas Roberto fez um gesto para que ele se calasse. Segundo, a empresa vai criar um fundo educacional para os filhos dos funcionários de base. Não só para mim, mas para todas as crianças que precisam. Porque educação é a única coisa que realmente muda a vida das pessoas. Geraldo levantou-se da cadeira protestando. Isso é um absurdo, você não pode... Terceiro, interrompeu Lucas, elevando a voz pela primeira vez, o senhor vai trocar o código desse cofre, porque agora ele está vulnerável. Qualquer pessoa que saiba essa fórmula pode entrar aqui e abrir. E se algo acontecer, o senhor só vai ter a si mesmo para culpar, por arrogância e preguiça. Lucas soltou a mão da mãe e deu um passo à frente, encarando Roberto Cavalcante nos olhos. Então o que vai ser, senhor? Vai cumprir o que prometeu, como um homem de honra? Ou vai mostrar para todo mundo que suas palavras não valem nada? Roberto ficou parado em choque, com o coração batendo descontroladamente no peito. Aquele momento parecia suspenso no tempo. Todos na sala olhavam para ele, esperando uma resposta. A humilhação que ele tinha tentado impor à criança e à mãe havia se voltado contra ele de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. E foi naquele silêncio, naquele momento impossível, que Roberto Cavalcante percebeu que tinha acabado de ser derrotado por um menino de 9 anos, descalço, com a roupa rasgada, mas com uma dignidade que ele tinha perdido décadas atrás. Os segundos que se seguiram pareciam horas. Roberto Cavalcante permanecia imóvel, com o rosto ainda pálido, as mãos trêmulas apoiadas no encosto de uma das poltronas. Ele, que sempre teve controle absoluto de qualquer situação, que comandava salas de reuniões com autoridade inquestionável, que fazia bilionários baixarem a cabeça diante de sua presença,
agora estava paralisado diante de um menino de 9 anos. A sensação era surreal, impossível, mas ao mesmo tempo inegavelmente real. Maurício Leite quebrou o silêncio com uma risada nervosa, tentando dissolver a tensão que pesava sobre todos como uma nuvem de chumbo. Isso é ridículo, Roberto. Você não vai ceder a essa extorsão de uma criança, vai? É o cúmulo. Um moleque entra aqui, faz umas acusações absurdas baseadas em informações que qualquer um pode encontrar na internet e agora quer ditar regras. Isso é... Cale a boca, Maurício. A voz de Roberto saiu baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia contestação. Maurício engoliu em seco e voltou a se sentar, murmurando algo inaudível. Roberto continuou olhando para Lucas como se estivesse vendo o menino pela primeira vez. Não mais como uma criança pobre e descalça que podia ser usada como entretenimento, mas como um ser humano com dignidade, inteligência e coragem. Roberto respirou fundo, endireitou a postura e finalmente falou, com a voz ainda trêmula, mas tentando recuperar algum controle. Você tem minha palavra, Lucas. Tudo o que você pediu será feito. Um murmúrio de protestos começou a se espalhar pela sala. Geraldo Fonseca levantou-se bruscamente da cadeira, batendo a mão na mesa. Roberto, você enlouqueceu. Isso vai abrir um precedente absurdo. Se deixarmos um funcionário subalterno ditar termos, perdemos toda a hierarquia, toda a estrutura. E quanto ao fundo educacional, sabe quanto isso vai custar? Isso vai... Eu disse que será feito, Geraldo, interrompeu Roberto, elevando a voz pela primeira vez. E não me importo com precedentes. Esse menino tem razão. Ele nos mostrou algo que perdemos há muito tempo. E eu vou cumprir minha palavra. Os outros empresários ficaram em silêncio, boquiabertos. Nunca tinham visto Roberto assim. Ele sempre foi implacável, calculista, um homem que não cedia 1 milímetro em qualquer negociação. Ver aquela mudança repentina era chocante. Roberto caminhou até sua mesa, pegou uma caneta e um bloco de anotações. Começou a escrever com movimentos decididos, enquanto falava em voz alta. Mariana Santos será transferida imediatamente para o Departamento de Recursos Humanos, sob supervisão direta da gerência. Salário compatível com função administrativa, benefícios completos, plano de saúde para ela e para o filho. O fundo educacional será criado com um investimento inicial de R$10 milhões, gerenciado por um conselho independente. E o código desta caixa forte será alterado amanhã mesmo, com supervisão de um técnico especializado. Ele terminou de escrever, arrancou a folha do bloco e a entregou para Mariana, que a pegou com as mãos trêmulas, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Está tudo aqui, disse Roberto. Por escrito. Com minha assinatura. Você terá uma cópia digitalizada enviada para seu e-mail ainda hoje, com cópia para o departamento jurídico e para o RH. Não é uma promessa vazia. É um compromisso formal. Mariana olhou para o papel, para o filho, para Roberto. E então as lágrimas voltaram a escorrer. Mas agora eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma emoção tão intensa que ela não conseguia colocar em palavras. Ela ajoelhou-se diante de Lucas e o abraçou com força, soluçando baixinho contra o ombro dele. Você fez isso, filho. Você realmente fez isso. Lucas retribuiu o abraço da mãe, mas seus olhos continuavam fixos em Roberto. Havia algo naquele olhar que o empresário não conseguia decifrar. Não era triunfo, não era arrogância, era algo mais profundo. Era como se o menino estivesse triste por ter precisado fazer aquilo, triste por viver em um mundo onde aquilo era necessário. Roberto sentiu uma dor estranha no peito, uma sensação que ele não experimentava há décadas. Era remorso, era vergonha, era a consciência pesada de alguém que finalmente se vê no espelho e não gosta do que vê. Podem ir, disse ele com a voz rouca. Mariana, você está dispensada pelo resto do dia. Amanhã se apresente no 15º andar, Departamento de Recursos Humanos, às 9 da manhã. Pergunte pela Carla Medeiros. Ela já estará esperando você. Mariana assentiu, ainda abraçada ao filho, e começou a se levantar. Lucas, porém,
Deu mais um passo em direção a Roberto antes de sair. Obrigado, Sr. Cavalcante, por ter cumprido sua palavra. Meu pai sempre dizia que um homem vale o tanto quanto vale sua palavra. O senhor ainda tem chance de ser um homem de valor. E com essas palavras, Lucas virou-se e saiu da sala de mãos dadas com a mãe, deixando para trás 6 homens completamente atordoados, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Assim que a porta se fechou, o silêncio voltou a dominar a sala. Maurício foi o primeiro a falar, com a voz carregada de indignação. Você se deu conta do que acabou de fazer, Roberto? Você se curvou a um moleque. Você perdeu toda essa autoridade. Como vamos? Saiam! Interrompeu Roberto ainda de costas para os outros. Todos vocês, saiam agora. Roberto, mas nós... Eu disse para saírem, gritou ele, virando-se bruscamente. A sala ficará fechada até segunda-feira. A reunião está encerrada. Vão embora. Os 5 empresários trocaram olhares incrédulos, mas nenhum deles ousou contestar. Um por um, foram pegando suas pastas, seus celulares, suas jaquetas e saindo em silêncio. Quando a porta se fechou pela última vez, Roberto ficou sozinho naquela sala imensa, cercado por luxo e tecnologia, mas sentindo-se menor do que nunca. Ele caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo fervilhava sob o sol da tarde, milhões de pessoas correndo de um lado para o outro, trabalhando, lutando, sobrevivendo, e ali no alto, no 42º andar, ele tinha perdido a noção do que realmente importava. Quando foi que ele se tornou aquilo? Quando foi que ele começou a usar seu poder para humilhar ao invés de construir? Quando foi que o dinheiro se tornou mais importante que a humanidade? Ele se lembrou da própria infância. Filho de um pequeno comerciante do interior de Minas Gerais, cresceu vendo o pai trabalhar de sol a sol para dar comida à família. Lembrou-se das dificuldades, das contas que não fechavam no fim do mês, das roupas remendadas que ele usava para ir à escola. Lembrou-se da vergonha que sentia quando os colegas riam dele, quando os professores o tratavam com condescendência, quando as portas se fechavam na sua cara, porque ele não tinha sobrenome, não tinha contatos, não tinha nada além da própria determinação. Foi essa lembrança que o impulsionou a subir, a lutar, a construir um império. Mas em algum momento ele esqueceu de onde veio, esqueceu a dor que sentiu. E pior, começou a infligir essa mesma dor em outros, como se isso o fizesse mais forte, mais poderoso, mais distante daquele menino pobre que ele um dia foi. E agora, um outro menino, tão pobre quanto ele foi, tinha acabado de lhe dar a maior lição de sua vida. Roberto voltou para a mesa, pegou o telefone e ligou para seu secretário pessoal. Daniel, preciso que você faça algumas coisas urgentemente. Primeiro, agende uma reunião com a Carla do RH para amanhã cedo, antes das 9. Segundo, entre em contato com o departamento jurídico e peça para prepararem um contrato de trabalho para uma nova funcionária. Terceiro, e isso é o mais importante, quero que você encontre os melhores advogados especializados em fundações educacionais. Vamos criar algo sério, algo que realmente faça diferença. Não quero fachada, quero resultado. Ele desligou o telefone e sentou-se na poltrona, apoiando o rosto nas mãos. Estava exausto, mas não era um cansaço físico. Era um cansaço da alma, um peso de anos acumulados de escolhas erradas, de mágoas cultivadas, de arrogância alimentada. Enquanto isso, 3 andares abaixo, no vestiário dos funcionários, Mariana estava sentada em um banco, ainda abraçada a Lucas, ainda segurando aquele papel como se fosse o bilhete premiado de uma loteria impossível. Outras funcionárias da limpeza entravam e saíam. Algumas olhavam com curiosidade, outras com indiferença, nenhuma imaginando o que tinha acabado de acontecer naquele andar de cima. Regina, uma colega de trabalho de Mariana, uma senhora de 50 anos com cabelos grisalhos e sorriso gentil, sentou-se ao lado dela. — Tá tudo bem, Mari? Você tá pálida, menina. Aconteceu alguma coisa? Mariana olhou para a amiga, e então olhou para o filho, e então voltou a olhar para o papel. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Então Lucas respondeu por ela.
A gente acabou de mudar nossa vida, dona Regina. Minha mãe não vai mais trabalhar na limpeza. Ela vai ser administradora e vai ter um fundo educacional para as crianças dos funcionários. Regina piscou várias vezes, tentando processar a informação. Como assim? O que vocês fizeram? Lucas sorriu pela primeira vez naquela tarde. Era um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. A gente só disse a verdade. E exigiu respeito. Mariana finalmente conseguiu falar, embora a voz saísse fraca e trêmula. Eu não sei como, Regina, eu não sei como isso aconteceu. Mas aconteceu. E foi meu filho que fez isso acontecer. Ela abraçou Lucas novamente, dessa vez com tanta força que o menino precisou pedir para ela afrouxar um pouco. Regina ficou olhando para os dois com uma expressão entre espanto e emoção, sem saber direito o que dizer. Nos dias que se seguiram, a notícia do que tinha acontecido começou a se espalhar pelos corredores da Cavalcante Holdings. Primeiro, foram os funcionários da limpeza que souberam. Depois, os seguranças. Em seguida, o pessoal da recepção, da cafeteria, da manutenção. Cada um que ouvia a história ficava incrédulo, mas ao mesmo tempo sentindo uma estranha esperança crescer no peito. Se uma funcionária da limpeza podia ser promovida, se um menino podia enfrentar um magnata e sair vitorioso, então talvez houvesse espaço para a mudança. Talvez houvesse esperança. Na segunda-feira seguinte, Mariana Santos se apresentou no 15º andar, às 9 da manhã em ponto. Ela estava vestindo a melhor roupa que tinha, uma calça social preta que já estava desgastada nas bordas e uma blusa branca simples que ela tinha passado 3 vezes para ter certeza de que estava impecável. Os cabelos estavam presos em um coque, mas dessa vez ela tinha se maquiado levemente, tentando esconder o cansaço de uma noite sem dormir. Lucas estava na escola, finalmente depois que as aulas tinham retomado. Carla Medeiros era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos loiros curtos, óculos de grau, postura profissional, mas olhar gentil. Ela recebeu Mariana com um sorriso caloroso e a convidou para sentar em sua sala. Mariana, é um prazer conhecê-la. Recebi orientações diretas do Sr. Cavalcante sobre sua integração na empresa. Ele foi muito claro sobre o que espera de nós. Mariana estava nervosa, as mãos suando, o coração batendo acelerado. Ela que tinha passado 5 anos limpando aquele prédio, invisível para todos, agora estava sentada em uma sala de gerência, sendo tratada com respeito. Eu tenho formação em administração, senhora Carla. Me formei há 10 anos em uma faculdade particular, trabalhando de dia e estudando à noite, mas nunca consegui uma oportunidade na área. Sempre diziam que eu não tinha experiência. Então acabei aceitando o trabalho na limpeza porque precisava sustentar meu filho. Mas eu sei trabalhar. Eu sei de planilhas, relatórios, gestão de processos. Eu só preciso de uma chance. Carla assentiu, fazendo anotações em um caderno. E você terá essa chance, Mariana. Vou ser honesta com você. O que aconteceu? No final de semana passado, mexeu com muita gente aqui, principalmente com o Sr. Cavalcante. Ele está determinado a fazer as coisas de forma diferente, e você será a primeira de muitas mudanças que estão por vir. Ela se levantou e pegou uma pasta em seu armário, entregando-a para Mariana. Este é seu contrato de trabalho. Cargo de assistente administrativa no Departamento de Recursos Humanos, com possibilidade de promoção após avaliação de desempenho em 6 meses. Salário inicial de R$ 4.000 mais benefícios completos. Plano de saúde extensivo para você e Lucas. Vale refeição. Vale transporte. Tudo formalizado. Mariana pegou a pasta com as mãos trêmulas e começou a folhear os documentos. Lágrimas se formaram em seus olhos novamente, mas dessa vez ela não tentou escondê-las. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de uma gratidão tão profunda que doía no peito. Eu não sei como agradecer, sussurrou ela. Você não precisa agradecer a mim. Agradeça ao seu filho. Ele foi corajoso quando todos nós, adultos, falhamos em sê-lo. Carla estendeu a mão e Mariana a apertou com firmeza, selando não apenas um contrato de trabalho, mas um novo começo. Enquanto isso, no 42º andar, Roberto Cavalcante estava em
Uma reunião completamente diferente. Sentados ao redor daquela mesma mesa de vidro temperado, mas dessa vez sem charutos nem uísque, estavam representantes de 3 grandes escritórios de advocacia especializados em direito educacional e fundações. Havia também 2 consultores financeiros e uma assistente social. O fundo educacional que vocês vão criar não pode ser só mais uma dessas coisas para inglês ver, disse Roberto com firmeza. Eu quero algo que realmente funcione. Bolsas integrais para filhos de funcionários de todos os níveis, não apenas executivos, desde a creche até a universidade. Acompanhamento pedagógico, suporte psicológico, material didático, tudo. Quero que seja um modelo que outras empresas possam copiar. Um dos advogados, um homem de meia idade com óculos redondos, fez algumas anotações e então perguntou: Senhor Cavalcante, esse tipo de estrutura exige um investimento considerável. Estamos falando de pelo menos 15 a 20 milhões de reais só para começar, e mais uns 5 milhões anuais de manutenção. O senhor está preparado para esse compromisso? Roberto não hesitou. Vou investir 100 milhões, 50 agora, e o resto ao longo dos próximos 5 anos. E quero que o nome do fundo seja Instituto Henrique Santos de Educação e Oportunidades. Todos na sala olharam para ele surpresos. Henrique Santos, quem era esse? Foi o pai do menino que me fez enxergar o que eu tinha me tornado, explicou Roberto. Ele era engenheiro de segurança. Morreu em um acidente de trabalho causado por negligência empresarial. Ele ensinava ao filho que conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar dele. Então esse fundo levará o nome dele, como uma forma de honrar sua memória e tudo o que ele representava. O silêncio que se seguiu foi de respeito. A assistente social, uma mulher jovem de olhos verdes, limpou a garganta e falou: Isso é muito bonito, Senhor Cavalcante. Mas permita-me fazer uma pergunta. O que mudou? Por que essa decisão repentina? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Quando finalmente respondeu, sua voz tinha um tom diferente, mais suave, mais humano. Porque eu tinha me esquecido do que era ser invisível. Eu tinha me esquecido da dor de ser tratado como se você não valesse nada. E um menino de 9 anos, descalço e com a roupa rasgada, me lembrou disso da forma mais dolorosa possível. Ele me mostrou que eu tinha me tornado exatamente aquilo que eu mais odiava quando era jovem. E se eu não mudar agora, vou morrer sendo lembrado como um tirano arrogante. E eu não quero isso. Não mais. A assistente social sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Então vamos fazer acontecer, Senhor Cavalcante. Vamos criar algo que realmente transforme vidas. E assim, ao longo das semanas seguintes, as coisas começaram a mudar na Cavalcante Holdings. Mariana se adaptou rapidamente ao novo cargo, mostrando uma competência que surpreendeu até Carla. Ela tinha um olhar atento para processos, conseguia identificar problemas que ninguém mais via e tinha uma empatia natural que fazia os outros funcionários se sentirem à vontade ao falar com ela. Em pouco tempo, ela se tornou peça fundamental no Departamento de Recursos Humanos. Mas a grande mudança veio quando Carla e Mariana propuseram juntas um projeto inédito. Era uma quarta-feira à tarde, quando elas entraram no escritório de Roberto com uma apresentação de slides. Senhor Cavalcante, começou Carla, eu e a Mariana estivemos conversando sobre o fundo educacional e tivemos uma ideia. Antes de investir todo esse dinheiro em bolsas para o futuro, que tal descobrirmos que talentos já temos aqui dentro? Quantas pessoas altamente qualificadas estão trabalhando em funções subalternas simplesmente porque nunca tiveram a oportunidade de mostrar do que são capazes? Roberto se inclinou para a frente, interessado. Continue. Mariana assumiu a palavra, ainda nervosa, mas com determinação crescente. Eu propus que fizéssemos uma reunião com todos os funcionários de base. Limpeza, segurança, manutenção, cafeteria, recepção. Todos. E pedíssemos que eles compartilhassem suas verdadeiras histórias, suas formações, suas experiências, seus talentos escondidos. Sem medo de julgamento, apenas honestidade, e então avaliaríamos possibilidades de realocação interna, treinamentos, promoções.
Seria como uma auditoria de talentos desperdiçados. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Então um sorriso lento se formou em seu rosto. Não era o sorriso arrogante de antes. Era um sorriso genuíno de quem finalmente encontra um propósito. Façam isso. E eu quero estar presente nessa reunião. E foi assim que, na sexta-feira seguinte, o auditório do 10º andar da Cavalcante Holdings, que normalmente era usado apenas para grandes apresentações corporativas, foi aberto para uma reunião completamente inusitada. Cerca de 80 funcionários de base estavam ali, sentados nas cadeiras estofadas, olhando uns para os outros com uma mistura de confusão e curiosidade. Afinal, nunca tinham sido chamados para algo assim. No palco, Mariana estava de pé com um microfone na mão. Ao seu lado, sentado em uma cadeira simples, estava Roberto Cavalcante. Nada de mesa imponente, nada de palco elevado. Apenas 2 pessoas, frente a frente, com outras 80. Bom dia a todos, começou Mariana, com a voz ainda trêmula, mas determinada. Meu nome é Mariana Santos. Muitos de vocês me conhecem. Até 3 semanas atrás, eu trabalhava na equipe de limpeza do prédio. Eu era invisível para quase todo mundo, mas algo aconteceu que mudou minha vida. E hoje estou aqui para dizer que vocês também não são invisíveis. Vocês existem, vocês importam, e nós queremos conhecer as verdadeiras histórias de vocês. Um murmúrio percorreu o auditório. Mariana respirou fundo e continuou. Quantos de vocês aqui têm formação universitária? Podem levantar a mão? Lentamente, hesitantemente, algumas mãos começaram a se erguer. Primeiro 5, depois 10, depois 20. No final, quase metade do auditório estava com a mão levantada. Roberto arregalou os olhos, surpreso. Ele realmente não sabia. Quantos de vocês falam mais de um idioma? Mais mãos se ergueram. Roberto se levantou da cadeira, pegou o microfone das mãos de Mariana e caminhou até a beira do palco. Eu quero ouvir. Um por um. Contem suas histórias, por favor. E assim começou. Primeiro foi Sebastião, um dos seguranças do turno da noite. Um homem negro de 45 anos, porte atlético, voz grave. Sebastião levantou-se devagar, como se não acreditasse que aquilo estava realmente acontecendo. Ele caminhou até o microfone com passos medidos, segurou o objeto com as mãos grandes e calejadas, e então olhou para Roberto Cavalcante nos olhos. Havia ali uma dignidade silenciosa, uma força contida que vinha de anos de invisibilidade forçada. Meu nome é Sebastião Oliveira. Trabalho como segurança noturno há 7 anos, mas antes disso eu era professor de História. Me formei na USP, fiz especialização em História da África e Cultura Afro-Brasileira. Dei aula em escolas públicas por 12 anos, mas quando completei 40, fui demitido. Disseram que precisavam renovar o quadro de funcionários, trazer sangue novo. Traduzi isso na minha cabeça. Eu era velho demais, negro demais, incômodo demais. Mandei mais de 200 currículos. Nenhuma resposta. Então, aceitei o trabalho de segurança porque precisava comer, mas eu ainda sou professor. Só que ninguém quer ouvir o que eu tenho para ensinar. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de uma verdade dolorosa que todos ali reconheciam. Roberto sentiu o peito apertar. Ele fez um gesto para que Sebastião continuasse. E eu falo 3 idiomas, continuou Sebastião. Português, inglês e francês. Aprendi sozinho, estudando à noite depois do trabalho, porque sempre acreditei que conhecimento é resistência. Que ninguém pode tirar de você aquilo que você sabe. Roberto fechou os olhos por um breve segundo. Aquelas palavras ecoavam as mesmas que Lucas tinha dito sobre o pai. Era como se houvesse uma corrente invisível conectando todas aquelas pessoas, todas aquelas histórias de talento desperdiçado, de potencial ignorado, de humanidade negada. Obrigado, Sebastião, disse Roberto com a voz rouca. Sua história vai ser ouvida, eu prometo. Sebastião assentiu e voltou para seu lugar. Em seguida foi a vez de Valdirene, a cozinheira da cafeteria do 12º andar. Uma mulher gordinha de 50 anos,
cabelos castanhos com fios brancos, avental sempre impecável e sorriso que escondia uma tristeza profunda. Meu nome é Valdirene Souza. Eu trabalho na cozinha há 4 anos, fazendo lanches e cafés para os funcionários. Mas eu fui chefe executiva. Trabalhei em restaurantes de alta gastronomia em São Paulo por quase 20 anos. Ganhei prêmios, apareci em revistas, fui entrevistada na televisão. Mas quando meu marido ficou doente, eu precisei de horários flexíveis para cuidar dele. Pedi redução de carga horária, ofereci trabalhar meio período, mas me mandaram embora. Disseram que chefe não pode ter meio período, que cozinha exige dedicação total. Como se eu não tivesse dedicação. Como se minha dedicação ao meu marido fosse menos importante. Ele se foi há 2 anos, mas eu nunca mais consegui voltar para a gastronomia. Aparentemente, uma pausa de 2 anos te torna irrelevante. A voz dela falhou no final, e ela precisou limpar a garganta antes de continuar. Mas eu ainda faço os melhores brigadeiros desta cidade. E as pessoas que comem meus lanches nem sabem que estão comendo comida feita por alguém que já preparou jantares para presidentes e embaixadores. Mariana estava ao lado de Roberto, e ela também tinha lágrimas nos olhos. Cada história que ouvia era como uma facada no coração, uma constatação brutal de quanto talento, quanto conhecimento, quanta vida estava sendo desperdiçada apenas porque o sistema era cruel, inflexível, desumano. A próxima a se levantar foi Juliana, a recepcionista do hall principal. Uma mulher jovem de 32 anos, pele clara, cabelos lisos pretos e óculos de grau. Ela segurou o microfone com as mãos trêmulas. Meu nome é Juliana Ferreira. Eu sou diplomata de carreira, ou melhor, era. Me formei em Relações Internacionais na PUC, passei no concurso do Itamaraty, servi em embaixadas do Brasil no exterior por 5 anos. Mas quando engravidei, tudo mudou. As oportunidades começaram a secar. Me transferiram para postos cada vez menos relevantes. Diziam que eu não poderia mais viajar tanto, não poderia mais trabalhar até tarde, não poderia mais me dedicar como antes. Como se ser mãe me fizesse menos capaz. Eventualmente pedi demissão porque não aguentei mais ser tratada como se fosse um problema. Vim trabalhar aqui na recepção porque preciso de um salário fixo para criar minha filha sozinha. Mas eu falo 5 idiomas. Entendo de diplomacia, de negociações internacionais, de protocolo. E fico aqui atendendo o telefone, agendando visitas, sorrindo para pessoas que nem olham para o meu rosto. Roberto estava sentindo algo que ele não sentia há muito tempo. Era raiva, mas não direcionada a ninguém específico. Era uma raiva do sistema, da sociedade, de como as coisas eram. E ao mesmo tempo era vergonha. Vergonha de fazer parte daquele sistema. Vergonha de ter contribuído para aquela injustiça. A reunião continuou por quase 3 horas. Cada história era mais impactante que a anterior. Tinha o faxineiro que era engenheiro mecânico, mas perdeu o emprego na crise econômica e nunca mais conseguiu retornar à área. Tinha a auxiliar de limpeza que tinha 2 diplomas, um em pedagogia e outro em psicologia. Mas não conseguia emprego porque já tinha 55 anos. Tinha o segurança do turno da tarde que tinha sido analista de sistemas, mas sofreu um acidente que o deixou com dificuldades de mobilidade e, mesmo recuperado, nenhuma empresa de tecnologia quis contratá-lo. Cada história era um soco no estômago. Cada relato era uma prova viva de como a sociedade desperdiçava pessoas, como tratava seres humanos como peças descartáveis, como o preconceito, o etarismo, o capacitismo, o machismo e o racismo destruíam vidas e carreiras. Quando a última pessoa terminou de falar, Roberto caminhou até o centro do palco e ficou ali, em silêncio, olhando para aqueles rostos. Rostos que ele tinha visto 1000 vezes nos corredores, nas entradas, nas saídas, mas que nunca tinha realmente enxergado. E agora via. Via tudo. Via a dor, a resiliência, a força, a dignidade. Eu não tenho palavras, começou ele com a voz embargada. Eu passei décadas construindo esta empresa, achando que estava criando algo grande, algo importante, mas hoje eu percebo que estava construindo sobre alicerces podres. Estava perpetuando injustiças.
Estava sendo conivente com um sistema que destrói pessoas. E eu peço desculpas, de coração, por ter sido cego, por ter sido surdo, por ter sido parte do problema. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Mas hoje isso muda. Hoje começa uma nova era nesta empresa. Carla e Mariana vão trabalhar junto com cada um de vocês para encontrar oportunidades reais. Se vocês querem voltar para suas áreas de formação, vamos criar vagas. Se vocês querem se atualizar, vamos pagar cursos. Se vocês precisam de horários flexíveis por conta de família, vamos adaptar. Chega de tratar pessoas como números. Chega de desperdiçar talentos. Chega de invisibilidade. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos, e então, lentamente, alguém começou a aplaudir. Depois outro, e outro, até que o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo. Não era uma ovação de euforia. Era uma ovação de alívio, de gratidão, de uma esperança que tinha sido enterrada por tanto tempo e que finalmente estava sendo ressuscitada. Mariana estava chorando abertamente agora e não tentava mais esconder. Roberto olhou para ela e sentiu uma pontada de algo que poderia ser chamado de orgulho. Não o orgulho arrogante de antes, mas um orgulho genuíno de ver alguém que tinha sido invisível agora estar ali, fazendo história, mudando vidas. A notícia da reunião se espalhou como fogo, primeiro dentro da empresa, depois para fora. Funcionários de outros andares começaram a comentar sobre o que tinha acontecido, alguns com ceticismo, achando que era só mais uma estratégia de marketing interno, outros com curiosidade genuína, e alguns com inveja, sentindo que os funcionários de base estavam recebendo privilégios injustos. Mas nada disso importou quando, 3 dias depois, Maurício Leite fez algo que mudaria tudo. Maurício nunca tinha perdoado Roberto por ter se curvado àquele menino. Via aquilo como fraqueza, como traição aos princípios que eles sempre defenderam. E ele tinha a arma perfeita para destruir Roberto, o vídeo. Porque, é claro, havia um vídeo. Toda aquela sala de reuniões tinha câmeras de segurança, gravando tudo 24 horas por dia. E Maurício tinha acesso a essas gravações. Ele que era responsável pela segurança do edifício através de uma de suas empresas terceirizadas. Em uma noite de terça-feira, Maurício entrou no sistema. Baixou o vídeo completo da humilhação de Lucas e Mariana, editou para remover apenas a parte final onde Roberto cumpriu a promessa, e então enviou anonimamente para 3 grandes portais de notícias e uma dúzia de influenciadores digitais com milhões de seguidores. O vídeo explodiu. Em menos de 12 horas, já tinha mais de 20 milhões de visualizações. As pessoas estavam horrorizadas, indignadas, revoltadas. Ver um menino de 9 anos sendo humilhado daquela forma, ver sua mãe sendo forçada a expor seu salário, ver os empresários rindo da situação, foi demais para o público aguentar. Roberto Cavalcante se tornou o símbolo de tudo que havia de errado no capitalismo brasileiro. Sua foto estava em todas as capas de jornais, em todos os trending topics, em todas as conversas. Ele era o vilão, o monstro, o empresário cruel que humilhava crianças pobres por diversão. As ações da Cavalcante Holdings despencaram 23% em um único dia. Clientes cancelaram contratos. Fornecedores exigiram renegociações. Grupos de consumidores organizaram boicotes. O Conselho Administrativo convocou uma reunião emergencial. Roberto estava em seu escritório quando recebeu a ligação de Henrique Borges, presidente do Conselho. A voz do outro, lado da linha, estava carregada de raiva e desespero. Roberto, você me explica que diabos é isso? Você se dá conta da crise que está causando? As ações despencaram. Temos investidores querendo se retirar, funcionários pedindo demissão. Isso é uma catástrofe. Roberto estava sentado em sua poltrona olhando para o computador, onde o vídeo estava sendo reproduzido pela 1000ª vez. Ele via a si mesmo zombando de Lucas, via o menino descalço, com as roupas rasgadas, via Mariana sendo humilhada e sentia uma náusea profunda. Eu sei, Henrique. Eu vi. Ver não resolve nada, gritou Henrique.
Precisamos de ação. Precisamos de controle de danos. Você vai ter que renunciar. Não há outra opção. Você se tornou tóxico para a empresa. Roberto fechou os olhos. Parte dele queria lutar, queria resistir, queria se defender. Mas outra parte, a parte que tinha sido transformada por um menino de 9 anos, sabia que aquilo era merecido. Ele tinha feito aquilo. Ele tinha sido aquele monstro. E agora estava colhendo as consequências. Não vou renunciar, disse Roberto com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. Mas vou fazer algo melhor. Vou assumir. Assumir? O que você quer dizer com assumir? Vou marcar uma coletiva de imprensa. Vou aparecer ao lado de Mariana e Lucas. Vou contar a história completa, não vou me esconder, vou enfrentar. Roberto, isso é suicídio profissional. Se você aparecer publicamente agora, vai piorar tudo. Deixa os advogados cuidarem disso. Deixa a assessoria de imprensa... Não, interrompeu Roberto. Chega de assessoria, chega de advogados, chega de nota oficial fria e calculada. Eu fiz aquilo. Fui eu. E vou assumir as consequências. Marco a coletiva para amanhã. E antes que Henrique pudesse protestar, Roberto desligou o telefone. Ele então pegou o celular e ligou para Mariana. Ela atendeu no terceiro toque com a voz preocupada. Senhor Cavalcante, eu vi o vídeo, todo mundo viu. Mariana, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você e Lucas apareçam comigo em uma coletiva de imprensa amanhã. Eu vou contar a história completa. Vou assumir tudo o que fiz, mas só posso fazer isso se vocês estiverem comigo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Roberto podia ouvir Lucas ao fundo, perguntando quem era. Mariana murmurou algo para o filho e então voltou ao telefone. Por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria ajudar o Senhor depois de tudo que o Senhor fez? Roberto sentiu a garganta apertar. Era uma pergunta justa, mais que justa. Porque você é melhor que eu, porque Lucas é melhor que eu, porque vocês me ensinaram algo que eu tinha esquecido, e porque a história completa precisa ser contada. Não a versão editada que estão espalhando, mas a verdade inteira. Incluindo a parte onde eu falhei, mas também a parte onde tentei consertar. As pessoas precisam saber que é possível mudar, que é possível aprender, que é possível se redimir. Outro silêncio. E então Mariana respondeu com uma voz cansada, mas firme. Eu vou conversar com o Lucas. Se ele concordar, nós vamos. Mas tem uma condição. Qual? O senhor vai anunciar que os 100 milhões que ofereceu como piada vão ser realmente investidos no fundo educacional, todo o dinheiro. E o senhor vai fazer isso em nome do Henrique, o pai do Lucas. Roberto sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele assentiu mesmo sabendo que ela não podia ver. Está feito. Obrigado, Mariana. A coletiva de imprensa foi marcada para as 10 da manhã do dia seguinte, no auditório principal da Cavalcante Holdings. Mais de 200 jornalistas, repórteres, fotógrafos e câmeras de televisão lotavam o espaço. Helicópteros de emissoras de TV sobrevoavam o prédio. Vans de reportagem bloqueavam a Avenida Faria Lima. Era o maior circo midiático que São Paulo tinha visto em anos. Roberto entrou no palco primeiro. Vestia um terno simples, sem gravata, sem ostentação. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. As olheiras profundas, os ombros levemente curvados, a expressão carregada. Ao seu lado, entraram Mariana e Lucas. Ela vestia um conjunto social discreto. Ele usava a camisa da escola e calça jeans. O menino segurava firme a mão da mãe. O silêncio que se instalou quando eles se posicionaram diante dos microfones era quase palpável. Flashes de câmera disparavam sem parar. Roberto respirou fundo e começou a falar sem ler nenhuma nota, sem roteiro, apenas falando do coração. Meu nome é Roberto Cavalcante. Eu sou o homem do vídeo que vocês viram. Eu sou aquele que humilhou uma criança e sua mãe. Eu fiz aquilo, e não há desculpa para o que eu fiz. Não há justificativa. Foi cruel, foi desumano, foi indefensável. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Por décadas, usei meu poder para oprimir pessoas, para zombar de quem tinha menos, para me sentir superior. Construí um império, mas fiz isso pisando em cima de quem não tinha como se defender. E achei que estava certo, achei que isso era força, mas estava errado.
terrivelmente errado. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto e ele não as limpou. Este menino ao meu lado, Lucas Santos, me deu a maior lição da minha vida. Ele, com 9 anos, descalço, com a roupa rasgada, me mostrou o que é dignidade, o que é coragem, o que é humanidade. Ele podia ter aceitado o dinheiro que ofereci. Podia ter se vingado, mas não. Ele exigiu justiça, exigiu respeito, exigiu oportunidades não só para ele, mas para todos. Roberto virou-se para Lucas e Mariana e fez algo que chocou todos os presentes. Ele se ajoelhou. Ali, diante de 200 câmeras, diante do mundo inteiro, o magnata se ajoelhou diante da criança e da mãe que ele havia humilhado. Eu peço desculpas, de todo o meu coração, pelo que fiz, pela dor que causei, pela humilhação que impus. Vocês não mereciam aquilo. Ninguém merece. Mariana estava chorando. Lucas permanecia sério, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. O menino então fez algo inesperado. Ele estendeu a mão para Roberto, ajudando-o a se levantar. Levanta, Sr. Cavalcanti. Não é se ajoelhando que o senhor vai consertar as coisas. É trabalhando, é mudando, é fazendo diferente. A sala explodiu. Jornalistas gritavam perguntas, câmeras disparavam, mas Lucas não tinha terminado. Ele pegou o microfone e, mesmo sendo pequeno demais para alcançá-lo confortavelmente, se esticou nas pontas dos pés e falou com uma voz clara e firme que ecoou por todo o auditório. Meu pai me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance, que as pessoas podem errar, mas também podem aprender. O Sr. Cavalcanti errou. Errou muito, mas ele também está tentando consertar. E isso vale alguma coisa. Lucas olhou para as câmeras, para os jornalistas, para o mundo que estava assistindo. Eu não sou especial. Minha mãe não é especial. Somos pessoas comuns, mas somos pessoas, com dignidade, com sonhos, com valor. E tem milhões de pessoas como a gente, trabalhando em empregos invisíveis, sendo tratadas como se não existissem. E isso precisa mudar. Não só nesta empresa, mas em todo lugar. Ele apontou para Roberto. O Sr. Cavalcanti prometeu investir 100 milhões no fundo educacional em nome do meu pai. E ele vai cumprir, porque é assim que começamos a consertar as coisas. Uma promessa de cada vez, uma oportunidade de cada vez, uma pessoa de cada vez. As perguntas dos jornalistas foram muitas, sobre o vídeo, sobre a mudança de Roberto, sobre o fundo educacional, sobre as ações da empresa, sobre tudo. Roberto respondeu a todas com honestidade brutal. Admitiu seus erros sem tentar se desculpar. Falou sobre as mudanças que estava implementando, sobre Sebastião, Valdirene, Juliana e todos os outros talentos desperdiçados que tinham sido descobertos. A coletiva durou quase 2 horas. Quando terminou, ninguém sabia exatamente como a opinião pública reagiria. Roberto tinha se exposto completamente. Tinha admitido tudo. Tinha mostrado vulnerabilidade. Em um mundo de líderes que nunca admitem erros, aquilo era ou muito corajoso ou muito estúpido. Nas horas seguintes, a internet explodiu novamente. Mas dessa vez, o tom era diferente. Havia, claro, aqueles que diziam que era tudo teatro, que Roberto estava só tentando salvar sua imagem. Mas havia também uma onda crescente de pessoas que se emocionaram com a coragem de assumir, com a humildade de se ajoelhar, com o discurso de Lucas. Os dias que se seguiram à coletiva de imprensa foram os mais intensos da vida de Roberto Cavalcanti. A repercussão foi global. O vídeo da coletiva, com Roberto se ajoelhando e Lucas falando sobre dignidade, viralizou ainda mais que o vídeo da humilhação original. Canais de notícias internacionais reportaram a história. Psicólogos, sociólogos e especialistas em comportamento humano discutiram o caso em programas de TV, em artigos acadêmicos, em podcasts. A reação pública foi dividida, mas algo estava mudando. Enquanto alguns continuavam chamando Roberto de hipócrita e oportunista, outros viam ali algo raro no mundo corporativo moderno, alguém admitindo publicamente que errou e tentando mudar de verdade. E essa segunda voz estava crescendo. As ações da Cavalcanti Holdings, que tinham
Despencado para um patamar perigoso, começaram a se estabilizar. Não voltaram ao nível anterior imediatamente, mas pararam de cair. Alguns investidores que tinham ameaçado sair decidiram esperar para ver o que aconteceria. E algo estava acontecendo. Roberto não estava apenas falando, estava agindo. No dia seguinte à coletiva, ele reuniu toda a diretoria da empresa em uma sala de reuniões. Desta vez, não havia charutos, uísque ou ostentação. Apenas café e água. E uma pauta clara. A partir de hoje, anunciou ele com voz firme, esta empresa vai operar de forma diferente. Todas as terceirizações de serviços essenciais serão revistas. Contratos que pagam salários abusivos serão renegociados para garantir dignidade aos trabalhadores. Todo funcionário, independente do cargo, terá acesso aos mesmos benefícios básicos. Plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, sem exceção. Alguns diretores tentaram protestar falando sobre custos, sobre impacto nos lucros, sobre a necessidade de competitividade. Roberto os cortou com um gesto de mão. Lucro é importante, mas não a qualquer custo. Se esta empresa não consegue ser lucrativa, pagando salários dignos e oferecendo condições humanas, então não merece existir. É simples assim. Foi naquele momento que muitos dos diretores perceberam que não estavam lidando mais com o Roberto de antes. Este era um homem diferente, transformado. E aqueles que não aceitavam essa transformação, aos poucos, começaram a sair. Maurício Leite foi um dos primeiros. Renunciou a todos os seus cargos no conselho e rompeu relações comerciais com a Cavalcante Holdings. Outros seguiram, mas para cada um que saía, novos profissionais chegavam. Pessoas que se identificavam com a nova filosofia, gestores que acreditavam em responsabilidade social, investidores que priorizavam impacto sobre lucro imediato. E aos poucos a empresa começou a se transformar de dentro para fora. Mariana, que agora ocupava um cargo de coordenação no Departamento de Recursos Humanos, liderava a força-tarefa de realocação de talentos. Sebastião deixou a segurança noturna e passou a coordenar um programa de educação corporativa, dando palestras e workshops sobre diversidade e inclusão. Valdirene assumiu a gerência da cafeteria e implementou um cardápio completamente novo, trazendo conceitos de gastronomia sustentável e saudável. Juliana foi transferida para o Departamento de Relações Internacionais da empresa, onde finalmente podia usar seus 5 idiomas e sua experiência diplomática. Cada história de transformação virava notícia. Cada funcionário realocado era um exemplo vivo de que era possível fazer diferente. E isso começou a inspirar outras empresas. Primeiro em São Paulo, depois em outros estados, depois em outros países. O modelo da Cavalcante Holdings estava se tornando referência, não pelo seu tamanho ou lucro, mas pela sua humanidade. O Instituto Henrique Santos de Educação e Oportunidades foi oficialmente lançado 3 meses após a coletiva de imprensa. A cerimônia aconteceu em uma escola pública da periferia de São Paulo, na Zona Leste, longe dos salões luxuosos da Faria Lima. Roberto fez questão disso. Queria que o lançamento acontecesse onde o Instituto realmente faria diferença. O pátio da escola estava lotado. Centenas de crianças, pais, professores, funcionários, jornalistas. Lucas estava ali, ao lado da mãe, vestindo o uniforme da escola. Quando Roberto começou seu discurso, ele não falou para as câmeras, falou para as crianças. Este instituto leva o nome de Henrique Santos, um homem que nunca conheci, mas que mudou minha vida através do filho que ele criou. Henrique ensinou ao Lucas que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E hoje, em nome dele, estamos garantindo que outras crianças tenham acesso a esse conhecimento. Roberto apontou para uma placa de bronze que estava sendo inaugurada na entrada da escola, com o nome de Henrique Santos, gravado em letras grandes. Este não é um favor, não é caridade, é justiça. É o mínimo que uma sociedade deveria garantir, que toda criança, independente de onde nasceu, de quanto seus pais ganham, da cor da sua pele, tenha a chance de desenvolver seu potencial. E se alguém perguntar por que um empresário está investindo 100 milhões nisso, a resposta é simples,
porque nós devemos isso. Porque por décadas tiramos mais do que devolvemos. Porque está na hora de mudar. As crianças aplaudiram. Não porque entendiam completamente todas as palavras, mas porque sentiam a emoção, a sinceridade, a transformação que estava acontecendo ali. Lucas foi convidado para falar também. Ele subiu no pequeno palco improvisado, pegou o microfone e olhou para as outras crianças, muitas das quais eram tão pobres quanto ele tinha sido. Algumas estavam descalças, outras com roupas rasgadas, mas todas tinham os mesmos olhos grandes e atentos que ele tinha. Meu pai me dizia que a gente não escolhe onde nasce. Não escolhe se vai ter dinheiro ou não, mas a gente pode escolher quem a gente quer ser. Eu escolhi não aceitar humilhação. Escolhi lutar por respeito. E vocês também podem escolher. Podem estudar, podem aprender, podem sonhar. E agora, com este instituto, vocês vão ter mais uma ferramenta para transformar esses sonhos em realidade. A ovação foi ensurdecedora. Mães choravam, professores estavam emocionados, e Roberto, que estava assistindo de um canto discreto, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que sua vida tinha propósito. Sentiu que finalmente estava fazendo algo que importava de verdade. Os meses se passaram. O Instituto Henrique Santos cresceu. Começou atendendo 50 crianças. No final do primeiro ano já eram 200. No segundo ano, 500. Outras empresas começaram a apoiar financeiramente o projeto. Voluntários se ofereceram para dar aulas de reforço. Universidades firmaram parcerias para oferecer bolsas integrais aos alunos do Instituto que chegassem ao ensino superior. A Cavalcante Holdings também mudou. As ações voltaram a subir, não aos patamares anteriores, mas a um nível saudável e sustentável. A empresa perdeu alguns clientes que não se identificavam com a nova filosofia, mas ganhou outros que valorizavam a responsabilidade social. O lucro diminuiu inicialmente, cerca de 15%, mas a empresa estava mais estável, mais humana, mais conectada com seus funcionários. Roberto também mudou, não apenas no discurso, mas em ações concretas. Reduziu seu próprio salário em 40% e redirecionou esse valor para programas sociais internos. Aboliu o uso do helicóptero particular, passando a usar motorista ou até transporte público quando possível. Vendeu 2 das 3 mansões que possuía e doou o valor para organizações que trabalhavam com educação e moradia popular. Mas a mudança mais significativa estava naquele pequeno cofre de titânio no 42º andar. Roberto tinha cumprido a promessa de trocar o código, mas não escolheu uma senha aleatória. Escolheu algo que teria significado. Agora, o código de acesso era a data de nascimento de Lucas, 12 de março de 2016. Toda vez que Roberto precisava abrir aquele cofre, precisava digitar aquela data. E toda vez que digitava, se lembrava. Lembrava da humilhação que tinha causado. Lembrava da lição que tinha recebido. Lembrava de que poder sem humanidade é apenas tirania. Dentro do cofre não havia mais apenas documentos corporativos e dinheiro. Havia algo mais valioso. Cartas. Centenas delas. Eram cartas de agradecimento das primeiras crianças beneficiadas pelo Instituto. Cartas de funcionários que tinham sido realocados para cargos condizentes com suas qualificações. Cartas de mães que agora podiam sonhar com um futuro melhor para seus filhos. Roberto guardava cada uma delas como tesouros. E, em noites de insônia, quando as dúvidas surgiam, quando a pressão do mercado apertava, quando vozes diziam que ele estava sendo fraco, ele abria aquele cofre e lia aquelas cartas, e se lembrava do porquê estava fazendo tudo aquilo. Foi em uma dessas noites, 6 meses após o lançamento do Instituto, que Roberto recebeu uma carta diferente. Chegou pelo correio tradicional, em um envelope simples, sem remetente. Dentro havia uma folha de papel manuscrita. A letra era elegante, mas trêmula. Roberto reconheceu de quem era antes mesmo de começar a ler. Era de Maurício Leite. A carta começava assim: Roberto, não sei se você vai ler isto. Não sei se deveria estar escrevendo. Mas preciso tirar isso do peito.
Fui eu quem vazou o vídeo. Eu que te traí. Achei que estava te punindo por ter se curvado àquele menino. Achei que estava defendendo nossos valores, nossa forma de ver o mundo. Mas eu estava errado. Roberto sentou-se lentamente na poltrona com o coração acelerado. Continuou lendo. Minha filha, a Fernanda, ela tem 16 anos. Semana passada, ela viu o vídeo da coletiva em uma aula de ética no colégio. A professora usou como exemplo de liderança e transformação. Quando a Fernanda chegou em casa, ela me confrontou. Ela me perguntou: pai, você teria coragem de admitir seus erros como o senhor Cavalcanti fez? Você teria coragem de se ajoelhar e pedir desculpas? Roberto sentiu um nó na garganta. Continuou lendo. Eu não soube responder. Fiquei em silêncio. E naquele silêncio, eu me vi. Realmente me vi. E não gostei do que vi. Percebi que passei a vida inteira construindo uma imagem de homem forte, inquebrantável, que nunca admite fraqueza. Mas o que é força, Roberto? É humilhar crianças? É explorar funcionários? É nunca admitir que errou? Isso não é força. É covardia disfarçada. As lágrimas começaram a emborraçar a visão de Roberto. Ele precisou parar de ler por um momento, limpar os olhos, respirar fundo. Renunciei a todos os meus cargos em outras empresas. Vendi metade das minhas ações e criei um fundo de apoio à mãe solo, em nome da minha própria mãe que criou 3 filhos sozinha e nunca teve reconhecimento. Estou tentando, Roberto. Tentando ser melhor. Tentando aprender com aquele menino que nos ensinou tanto. A carta terminava com uma frase simples, mas poderosa. Obrigado por ter tido a coragem de mudar. Você abriu uma porta que eu nem sabia que existia. Roberto dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no cofre junto com as outras. Maurício também estava mudando. E isso significava que a transformação estava indo além da Cavalcanti Holdings. Estava tocando corações, mudando mentes, inspirando outros a questionar suas próprias escolhas. No final daquele mesmo ano, a empresa fez uma auditoria completa de impacto social. Os números eram impressionantes. O índice de rotatividade de funcionários tinha caído 60%. A produtividade tinha aumentado 25%. O clima organizacional tinha melhorado dramaticamente. E o mais importante, 120 funcionários tinham sido realocados para cargos mais adequados às suas qualificações, resultando em histórias de transformação que inspiravam todos os outros. Sebastião, o ex-segurança que agora coordenava a educação corporativa, implementou um programa de mentoria, onde executivos de alto escalão passavam um dia trabalhando em funções operacionais. Roberto foi o primeiro a participar. Passou um dia inteiro trabalhando como auxiliar de limpeza, limpando banheiros, esvaziando lixeiras, varrendo corredores. No final do dia estava exausto, mas tinha aprendido mais sobre a empresa naquelas 8 horas do que tinha aprendido em meses de relatórios financeiros. Valdirene, a ex-cozinheira da cafeteria que agora era gerente do setor de alimentação, transformou completamente a experiência gastronômica da empresa. Implementou cardápios sazonais, orgânicos, sustentáveis e, mais importante, criou um programa de capacitação culinária para outros funcionários que queriam aprender o ofício. A cafeteria, que antes era apenas um lugar funcional, se tornou um espaço de convivência, aprendizado e dignidade. Juliana, a ex-recepcionista diplomata, estava liderando a expansão internacional da empresa, trazendo sua experiência e sensibilidade cultural para negociações que antes eram feitas de forma grosseira e insensível. Ela, que antes atendia telefonemas e agendava visitas, agora estava fechando contratos milionários em 3 idiomas diferentes. Cada história dessas era uma prova de que talentos desperdiçados não eram apenas uma perda individual, mas uma perda coletiva. A empresa estava melhor, mais humana, mais eficiente, mais conectada. Foi em dezembro, quase um ano após aquela fatídica tarde em que Lucas e Mariana entraram na sala de reuniões, que aconteceu um encontro especial. Roberto convidou Mariana, Lucas
e os principais líderes de transformação da empresa para um jantar em sua casa. Não na mansão luxuosa que ele tinha vendido, mas no apartamento mais simples onde tinha decidido morar, 3 quartos em um bairro de classe média, longe da ostentação de antes. A mesa estava posta com simplicidade. Comida caseira preparada pela própria empregada doméstica de Roberto, que agora tinha carteira assinada, todos os direitos trabalhistas e era tratada com o respeito que sempre mereceu. Ao redor da mesa, sentaram-se pessoas que representavam toda a transformação. Mariana, Lucas, Sebastião, Valdirene, Juliana, Carla do RH e mais alguns funcionários cujas vidas tinham mudado. Roberto ergueu uma taça de suco porque tinha parado de beber álcool como parte de sua transformação pessoal e fez um brinde. 1 ano atrás, eu era um homem poderoso, mas vazio. Rico, mas miserável. Tinha tudo, mas não era nada. Então este menino aqui, disse ele apontando para Lucas, me mostrou o que eu tinha me tornado e me deu a chance de mudar. Não foi fácil. Perdi sócios, perdi contratos, perdi status, mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei humanidade. Todos ao redor da mesa estavam emocionados. Sebastião limpou discretamente uma lágrima. Valdirene segurou a mão de Juliana. Mariana olhou para o filho com um orgulho que era quase palpável. Lucas, que agora tinha 10 anos e estava um pouco mais alto, mas mantinha os mesmos olhos atentos e profundos, pediu para falar. Roberto assentiu. Meu pai me ensinou muitas coisas, começou o menino com a voz firme. Mas a principal delas era que todo mundo merece dignidade. Não importa se você é rico ou pobre, branco ou negro, homem ou mulher. Todo mundo é gente. E gente merece respeito. O Sr. Cavalcanti aprendeu isso. E está ensinando outros a aprenderem também. E isso é mais importante que qualquer dinheiro, qualquer poder, qualquer coisa. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio respeitoso, carregado de emoção. Então Sebastião começou a aplaudir. Depois Valdirene. Depois todos. E no meio daquele aplauso, Roberto sentiu algo que não sentia há décadas, sentiu que pertencia, sentiu que fazia parte de algo maior que ele mesmo, sentiu que sua vida tinha significado. Depois do jantar, quando todos tinham ido embora, Roberto ficou sozinho na sala, olhando pela janela para a cidade. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de luzes piscando na escuridão, e em algum lugar naquela imensidão havia outras Marianas, outros Lucas, outros Sebastiões, Valdirenes e Julianas, pessoas talentosas sendo desperdiçadas, pessoas dignas sendo humilhadas, pessoas valiosas sendo invisibilizadas. Mas agora, pelo menos, havia um farol. Havia um exemplo. Havia uma prova de que era possível fazer diferente. Que Roberto sabia que esse era apenas o começo, que a transformação não terminava ali, que cada dia era uma nova escolha, uma nova oportunidade de fazer o certo. Ele caminhou até o quarto e pegou uma foto que mantinha na mesa de cabeceira. Era a foto da coletiva de imprensa, o momento exato em que Lucas o ajudava a se levantar do chão. Aquela imagem tinha virado símbolo. Tinha sido compartilhada milhões de vezes nas redes sociais. Tinha virado capa de revistas. Tinha sido analisada por psicólogos, sociólogos, filósofos. Mas para Roberto, aquela imagem era apenas um lembrete pessoal. Um lembrete de que ele tinha caído, mas que tinha tido a coragem de se levantar e que agora tinha a responsabilidade de ajudar outros a se levantarem também. No dia seguinte, Roberto chegou cedo ao escritório, como sempre fazia agora. Mas antes de começar a trabalhar, fez algo que tinha se tornado ritual. Caminhou até o 42º andar, entrou na sala de reuniões onde tudo tinha começado e parou em frente à caixa forte de titânio. Digitou o código lentamente. 12/03/2016. A data de nascimento de Lucas. A porta se abriu com um clique suave. E ali dentro, junto, com as cartas e documentos, estava uma pequena camiseta do Corinthians desbotada e surrada. Era a camiseta que Lucas estava usando naquele dia fatídico. Mariana tinha guardado e depois dado de presente a Roberto,
como símbolo. Nenhum dinheiro, nenhum contrato, nenhum documento naquele cofre valia mais que aquela camiseta. Porque ela representava tudo o que importava: humildade, coragem, dignidade, humanidade. E toda vez que Roberto olhava para ela, se lembrava de que poder sem propósito é apenas vaidade, e que riqueza sem compaixão é apenas pobreza disfarçada. Ele fechou o cofre cuidadosamente, ajeitou o terno e voltou para o trabalho. Tinha reuniões pela frente, decisões a tomar, problemas a resolver. Mas agora fazia tudo isso de forma diferente, com consciência, com respeito, com humanidade. Lá embaixo, na zona leste de São Paulo, Lucas estava entrando em sua sala de aula. A mesma escola pública onde o Instituto Henrique Santos tinha sido lançado. Ele sentou-se em sua carteira, abriu o caderno e começou a estudar. Matemática, sua matéria favorita. A professora explicava equações de segundo grau, e Lucas absorvia tudo com a mesma atenção que observava aquela caixa forte um ano atrás. Na hora do intervalo, alguns colegas se aproximaram. Queriam saber sobre a história, sobre o vídeo, sobre o empresário. Lucas sempre respondia com paciência, mas nunca com arrogância. Explicava que não tinha feito nada de extraordinário, apenas tinha exigido respeito, e que qualquer um podia fazer o mesmo. Um dos colegas, um menino chamado Pedro, magro e tímido, perguntou em voz baixa: "Mas, Lucas, você não teve medo daquele homem rico, daqueles outros todos rindo de você?" Lucas pensou por um momento antes de responder. "Tive medo, sim. Muito medo. Mas meu pai sempre dizia que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o certo mesmo. Assim. E eu tinha que fazer. Por mim, pela minha mãe, por todas as pessoas que são invisíveis. Se eu não fizesse, quem faria?" Pedro ficou em silêncio, processando as palavras. Então sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e assentiu. Ele entendeu. E aquela semente de coragem plantada em uma conversa simples de intervalo poderia crescer, se multiplicar, se espalhar. Porque essa era a verdadeira transformação. Não estava apenas nos 100 milhões investidos, não estava apenas na empresa que mudou suas políticas. Estava nos corações, nas mentes, nas escolhas diárias de pessoas comuns que decidiam fazer o certo, mesmo quando era difícil, mesmo quando tinham medo, mesmo quando o mundo dizia que não valia a pena. A história, que começou com uma humilhação cruel em um andar luxuoso de um prédio da Faria Lima, terminou se espalhando por escolas, empresas, lares, conversas de jantar, aulas de ética, reuniões de família. Terminou inspirando outros empresários a reverem suas práticas, terminou encorajando outros funcionários a exigirem respeito, terminou mostrando para crianças pobres que elas tinham valor, independente de onde nasceram ou quanto seus pais ganhavam. E, no centro de tudo isso, 3 pessoas que representavam 3 gerações, 3 perspectivas, 3 formas de coragem. Henrique, que ensinou seu filho que conhecimento é poder. Lucas, que usou esse conhecimento para exigir justiça. E Roberto, que teve a humildade de aprender com um menino de 9 anos. Anos depois, quando Lucas se formasse engenheiro com bolsa integral do Instituto Henrique Santos, ele lembraria daquele dia, daquele momento em que ficou descalço e com a roupa rasgada diante de homens poderosos e escolheu não se curvar. Escolheu exigir dignidade. Escolheu fazer a diferença. E Roberto, quando já estivesse velho e olhasse para trás em sua vida, não lembraria dos bilhões que acumulou, dos prédios que construiu, dos contratos que assinou. Lembraria do dia em que se ajoelhou diante de uma criança, do dia em que admitiu que estava errado, do dia em que escolheu mudar. Porque, no fim, o que fica não é o poder, não é o dinheiro, não é o status. O que fica é o quanto você tocou vidas, o quanto você fez diferença, o quanto você foi humano. E essa era a maior lição de todas. Uma lição que não se aprende em escolas de negócios, em livros de gestão, em conferências de liderança. Uma lição que só se aprende quando você tem a coragem de olhar para seu próprio reflexo e não gostar do que vê, e então ter a coragem ainda maior de mudar. A transformação nunca é fácil,
Nunca é rápida, nunca é perfeita, mas é sempre possível, desde que haja coragem, desde que haja humildade, desde que haja vontade genuína de ser melhor. E quando Roberto morresse, muitos anos depois, cercado não por luxo, mas por pessoas que realmente se importavam com ele, a última coisa que veria não seria uma caixa forte de titânio ou um império corporativo. Seria o rosto de um menino de 9 anos, descalço, com os olhos grandes e profundos, estendendo a mão e dizendo: "Levanta, Senhor. Não é se ajoelhando que se conserta as coisas, é trabalhando, é mudando, é fazendo diferente." E ele teria feito diferente, mudado, trabalhado, não perfeitamente, mas honestamente. E no final isso era tudo que importava.